Sentença programada como é um conceito fascinante que se insere no contexto da automação da justiça e da inteligência artificial aplicada à tomada de decisões legais através do uso de algoritmos sofisticados e redes neurais treinadas em vastos bancos de dados jurídicos. A IA consegue analisar casos, interpretar leis e até mesmo prever desfechos judiciais com base em precedentes e padrões estabelecidos pelos tribunais modernos ao eliminar a subjetividade humana e reduzir a influência de fatores emocionais. A sentença programada busca oferecer julgamentos mais imparciais e objetivos, garantindo que decisões sejam fundamentadas exclusivamente em fatos e normas legais. Além disso, a velocidade com que uma IA pode processar informações permite que milhares de casos sejam analisados simultaneamente, otimizando o funcionamento do sistema judiciário e reduzindo o acúmulo de processos que sobrecarregam os tribunais. A aplicação desse tipo de tecnologia pode ser particularmente útil em casos repetitivos como multas de trânsito, litígios trabalhistas e processos administrativos em que as variáveis são limitadas e a jurisprudência consolidada. A IA pode oferecer uma solução eficiente e confiável. No entanto, a adoção da sentença programada não está isenta de desafios e controvérsias. Muitos especialistas questionam a falta de flexibilidade das máquinas para lidar com nuances interpretativas e situações extraordinárias, além da possibilidade de viés algorítmico que pode perpetuar desigualdades caso os dados utilizados no treinamento da IA contenham distorções históricas. Outro aspecto preocupante envolve a responsabilidade ética e legal, uma vez que a decisão tomada por uma máquina pode impactar profundamente a vida das pessoas sem que haja um ser humano diretamente envolvido na avaliação individual de cada caso. Para mitigar esses riscos, alguns sistemas propõem a utilização de IA como apoio à decisão humana e não como substituto total do juízo, que garantiria um equilíbrio entre a eficiência tecnológica e a sensibilidade necessária para lidar com questões jurídicas delicadas. Dessa forma, o futuro da sentença programada dependerá de como sociedade, governos e especialistas em direito e tecnologia conseguirão harmonizar os benefícios da automação com os princípios fundamentais da justiça e dos direitos humanos, garantindo que a inteligência artificial seja uma ferramenta para fortalecer o sistema judiciário e não uma ameaça à equidade e à dignidade dos cidadãos. É fundamental considerar que a introdução de inteligência artificial na esfera judicial pode trazer uma nova era de justiça mais acessível e ágil, onde cidadãos de diferentes contextos e realidades sociais possam ter acesso a decisões mais rápidas e coerentes sem a necessidade de enfrentar processos demorados e onerosos. Entretanto, é imprescindível que haja transparência nos mecanismos de funcionamento da IA para que advogados, magistrados e a própria sociedade compreendam como esses sistemas chegam às suas conclusões e como eventuais erros podem ser corrigidos e questionados. Uma das maiores preocupações no desenvolvimento da sentença programada como envolve a necessidade de garantir que os algoritmos sejam treinados com bases de dados amplas e representativas, evitando que prejulgamentos e vieses inconscientes sejam incorporados nas decisões. Afinal, um sistema treinado apenas com dados que refletem desigualdades históricas pode acabar reforçando essas mesmas injustiças e perpetuando erros que há tempos a sociedade tenta corrigir. Além disso, há a questão da humanização do direito, pois embora a IA seja eficiente no processamento de dados e na interpretação de textos legais, há aspectos da justiça que envolvem empatia, consideração pelo contexto e interpretação subjetiva de cada situação, elementos que são essenciais para que o julgamento seja não apenas tecnicamente correto, mas também justo para todos os envolvidos, o que nos leva a outro ponto essencial: a aceitação pública da sentença programada, pois mesmo que os sistemas de inteligência artificial sejam amplamente testados e tenham índices
de acertos superiores aos dos seres humanos, ainda assim pode haver resistência por parte da população em aceitar decisões judiciais tomadas por máquinas sem a intervenção de um juiz humano. Essa resistência não é infundada, pois há uma longa tradição de considerar o julgamento como um ato humano e social em que a presença de um magistrado é vista como uma garantia de que os casos serão analisados com discernimento e sensibilidade. Por outro lado, defensores da sentença programada argumentam que o uso da tecnologia pode diminuir práticas problemáticas como a corrupção no judiciário, pois uma IA imparcial não seria suscetível a subornos, pressões políticas ou favoritismos. Dessa maneira, a implementação da sentença programada como IA exigiria uma fase de transição cuidadosa na qual a sociedade se adaptaria gradualmente a essa nova realidade com mecanismos de fiscalização, regulação e adaptação contínua, garantindo que os sistemas evoluam para atender melhor as necessidades jurídicas e sociais. O impacto desse tipo de tecnologia no direito internacional também deve ser considerado, pois cada país possui sua própria estrutura legal e um sistema de IA treinado para atuar em uma jurisdição específica pode não funcionar corretamente em outra, exigindo que os algoritmos sejam constantemente ajustados e adaptados para lidar com diferentes legislações e tradições jurídicas. Além disso, a aplicação da IA na justiça também levanta questionamentos filosóficos sobre a própria natureza do julgamento e do papel dos humanos na aplicação da lei. Se um sistema pode analisar todas as evidências, interpretar a legislação e proferir sentenças com precisão matemática, até que ponto ainda é necessário o envolvimento humano no processo decisório jurídico? E mais importante, se as máquinas assumirem gradativamente essa função, qual será o impacto na formação de novos juízes, advogados e profissionais do direito? Será que no futuro a inteligência artificial substituirá completamente os magistrados ou será apenas uma ferramenta auxiliar para aprimorar o trabalho humano? Essas são questões que precisam ser debatidas amplamente antes que a sentença programada com IA seja implementada em larga escala, para garantir que seu uso esteja alinhado com os princípios fundamentais da justiça, equidade e direitos humanos.